Maria Gonçalves Fernandes. É uma imensa satisfação estar aqui participando do primeiro workshop de simulação aplicada à engenharia de materiais, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço mais uma vez ao convite realizado pelo professor doutor Sérgio Rodrigues Barra e toda a equipe organizadora do evento. Agora vou ministrar a palestra intitulada Inteligência Artificial aplicada no reconhecimento de padrões de fratura em construções. Inicialmente, vou me apresentar para vocês. Eu sou professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS Campos Dourados, na área de Informática, Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Design Gráfico. Eu possuo graduação em Engenharia da Computação pela Universidade de Uberaba, especialização em Formação Pedagógica na Educação Profissional, Científica e Tecnológica pelo IF Goiano, mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Uberlândia e curso doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas pela Universidade Federal de Catalão. A Universidade Federal de Catalão possui alguns cursos de graduação na área das engenharias. Nós temos os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica. Inclusive, eu já fui professora de Magistério Superior substituta na UFCAT nos anos de 2017 e 2018, e fui professora de alguns desses cursos, né, visto que a minha formação é na área de engenharia também. Além disso, a Universidade Federal de Catalão possui alguns cursos de pós-graduação em stricto sensu na área das engenharias. O programa de pós-graduação em engenharia de produção, com o curso de mestrado, o programa de pós-graduação em engenharia civil, também com curso de mestrado, o programa de pós-graduação em modelagem e otimização, também de mestrado, e o programa de doutorado, do qual eu sou aluna regular, que é o programa de pós-graduação em ciências exatas e tecnológicas, que é o PPG-7. O PPG-7 é um programa apenas de doutorado, com a área de concentração em métodos da ciência e engenharia de materiais. E possui com duas linhas de pesquisa principais no programa, que são a caracterização e desenvolvimento de moléculas e materiais, que é uma linha de pesquisa mais voltada para a área experimental, e a linha de pesquisa de métodos teórico-computacionais em ciência de materiais, da qual eu faço parte, que é mais voltada para simulação computacional ou simulação numérica, ou a combinação de ambas. Como já mencionei, a minha linha de pesquisa é essa teórico-computacional, então eu trabalho com simulação computacional, até porque, como eu já mencionei, eu sou formada em engenharia da computação. E como eu tenho um perfil multidisciplinar, eu sempre aplico os meus conhecimentos da engenharia da computação em outras áreas, né? Fiz mestrado em engenharia biomédica, estou fazendo doutorado em ciências exatas e tecnológicas, voltado para materiais, tudo visando a aplicação da computação nessas demais áreas. Então, o que é uma simulação computacional? Já que a gente trabalha com isso, qual é a importância dessa simulação computacional para as engenharias? A simulação, tem como definição que é um processo de projetar o modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e ou avaliar estratégias para sua operação. Aqui eu trouxe até um desenho de um modelo do Simulink, que é do software MATLAB, que eu vou mencionar daqui a pouco,
que exemplifica o que é uma simulação, né? Que vai ter um processo com entrada, processamento, saída de dados, vai projetar um sistema e tem como objetivo simular algo da vida real, porém sem ter todo aquele custo, todo aquele investimento que se teria com materiais da vida real. As simulações possuem inúmeras vantagens, dentre elas, vou citar algumas, como inúmeras utilizações para avaliar projetos, facilidade na sua aplicação, permite análise de qualquer medida concebível, compreensão amigável das variáveis envolvidas, identificação de gargalos, operação real do sistema. Porém, as simulações também possuem desvantagens, dentre elas podemos citar a construção de modelos, que requer treinamento especial. Às vezes é difícil interpretar os resultados da simulação, então tem que ter um entendimento próprio daquilo que se está simulando, daquele software. A modelagem e experimentação associadas a modelos de simulação consomem muitos recursos, né? Consomem muito tempo. Então, como tudo na vida, tudo tem os pontos positivos e negativos. Mas vemos que as vantagens compensam o investimento na simulação. O software que eu utilizo na minha pesquisa, que eu gosto muito, é o software MATLAB. Eu utilizo na minha vida desde o ano de 2010, desde quando ingressei na graduação. Geralmente é um software muito conhecido em todos os cursos de engenharia, tanto para cálculos numéricos, tanto para uso nas disciplinas, quanto para simulações, projetos, programação, desenvolvimento de algoritmos. Ele possui inúmeras possibilidades de aplicação. O seu nome, né, MATLAB, vem de Matrix Laboratory, que significa, né, como se fosse um laboratório de vetor e matrizes, que teve, quando ele foi criado, foi com essa intenção de realizar cálculos mais elaborados. E ele é um software de fácil assimilação com interface intuitiva, permitindo que problemas reais sejam solucionados diretamente na forma matemática em que se encontram formulados. Ele engloba pacotes específicos e gerais para análises numéricas, controles operacionais de sistemas, processamento de sinais, construções gráficas, automação e robótica. Esses pacotes são bibliotecas embutidas que já vêm com vários algoritmos prontos que facilitam a sua utilização. Eu deixei aqui o site oficial, onde tem um tutorial do software MATLAB com os diversos algoritmos, funcionalidades e bibliotecas que esse software possui. E isso auxilia muito na programação, na sua utilização, porque a gama de aplicações é enorme. Aqui eu trouxe alguns slides sobre o ambiente de desenvolvimento do MATLAB, onde ele vai ter como que funciona a sua área de trabalho, em que ele vai ter essa workspace, que é onde vamos ter as variáveis que vão estar sendo utilizadas durante a execução de um programa. Esse current folder são onde estão os arquivos que estão sendo utilizados naquele momento. O command window é a janela de comandos onde vão ser executados os comandos naquele momento. E o Tools Spirit é essa caixa de ferramentas que possui acima com N funcionalidades. Aqui nós temos o new script para criar um novo arquivo.
e a gente pode fazer uma sequência de passos de desenvolvimento de algoritmos, que é uma sequência de passos para executar alguma coisa. Aqui a gente tem a biblioteca do Simulink. O Simulink, ele faz aquela simulação, no slide, alguns slides atrás eu mencionei lá na parte de simulação, aquela imagem foi realizada pelo Simulink aqui do MATLAB. Ele também tem o símbolo de ajuda, né, o help, que tem alguns comandos específicos para auxiliar o que significa, o que realiza, etc. Esse ADD11 é para adicionar novas bibliotecas que talvez não estejam já embutidas, porque tem inúmeras, e quanto mais bibliotecas, mais pesado o software fica. Aqui tem o comando de pesquisar, tem de várias operadores aritméticos, tem o de execução, tem muitos comandos a serem explorados. Estou apenas mencionando os principais para deixar vocês com gostinho de quero mais, né? Para aguçar a curiosidade de vocês. Aqui já é um exemplo em que nós temos uma biblioteca do MATLAB com alguns algoritmos aqui já sendo utilizados para cálculo do erro médio, e ele, a partir de valores de entrada, você pode plotar gráficos de saída. Ele é muito utilizado também para construção e visualização de gráficos, porque tem N possibilidades também, vários formatos, utilizando várias cores, legenda, é muito prático, que você já realiza aqueles cálculos matemáticos e já pode exibir, muito utilizado nas disciplinas de cálculo diferencial integral, durante a graduação de engenharia também. Aqui um outro exemplo, esse aqui é utilizando o Simulink, em que a partir de uma estrutura, né, montada no Simulink, de valores inseridos, né, numa estrutura de sistema de controle, nós vamos ter uns gráficos que vão exibir alguma determinada entrada, saída, dependendo do problema a ser analisado no momento. Algumas aplicações no software MATLAB, para cálculos matemáticos, desenvolvimento de algoritmos, modelagem, simulação e confecção de protótipos, análise, simulação e confecção de dados, gráficos científicos e de engenharia, desenvolvimento de aplicações, incluindo a elaboração de interfaces gráficas com o usuário. Essas apenas algumas aí das suas funcionalidades. Esse gráfico aqui do lado também foi construído no MATLAB, ele faz gráficos 3D também. Aplicações nas engenharias, né? Eu já mencionei que é utilizado em todos os cursos de engenharia, geralmente, para as disciplinas de cálculo diferencial integral, cálculo numérico, entre outras, e também para projetos, principalmente de sistemas de controle e afins. Para isso, né, também é utilizado para a formulação de estudos de caso, em que há a formulação e análise do problema, planejamento do projeto, coleta de macroinformações e dados, tradução do modelo, verificação e validação, projeto experimental final, experimentação, interpretação e análise estatística dos resultados, comparação de sistemas e identificação das melhores soluções, documentação e apresentação dos resultados e implementação. Certo, aí até agora nós vimos, né, o software MATLAB, que é um software para simulação, a gente viu em várias áreas que ele pode ser aplicado, para controle, mas na palestra eu tinha falado que a gente ia aplicar na área de construção, né?
Eu vou mostrar um exemplo, que é o que eu aplico no meu doutorado atualmente, que é a aplicação dessa simulação computacional na área da construção civil, que é a área da engenharia civil, né? E pode ser usado em diversas outras áreas e engenharias também. Vamos entender qual que é o problema que eu abordo no meu trabalho. Eu realizo uma predição, que é uma previsão de fraturas em estruturas de construção civil. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiramente, o que é fissura, trinca e rachadura? Né? De acordo com a norma NBR 9573 de 2003, pode-se classificar como microfissuras as aberturas inferiores a 0,05 milímetros, as fissuras como as aberturas inferiores a 0,5 milímetros, as trincas, que são as aberturas de até 1 milímetro, e as rachaduras, as aberturas superiores a 1 milímetro. Então, se a gente for ver olhar o olho nu, a gente vai falar que tudo é rachadura, né? Tudo para a gente é a mesma coisa, né? A olho nu. Mas tem uma diferença dos termos conforme o tamanho dessa pequena abertura que surge nas construções, seja numa parede, seja num asfalto, seja em uma ponte, seja em qualquer lugar que tenha uma construção. E a partir dessa fratura, dessa pequena rachadura, né, que surge ali na parede, com o tempo a gente sabe que ela vai aumentando, né? E com esse aumento dessa rachadura, ocasiona o fenômeno chamado de fadiga, em que a fadiga mecânica vai ser o fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetidos de tensão. Então, um dos motivos de que para ocorrer essa rachadura é quando acontece uma tensão, né, uma força aplicada acima do normal naquele material, naquela construção, seja, no caso, por exemplo, das nossas residências, se começa a aparecer uma rachadura na parede, provavelmente está tendo alguma tensão, alguma força aplicada sobre aquela parede que está fazendo com que ela não suporte aquele peso mais. E como que isso acontece, né? Alguns materiais têm, tipo, como se fosse um prazo de validade, dentro de tantos anos ele já não vai suportar mais aquele peso que ela já suportava. Ou então pode ser que tenha tido algum peso a mais mesmo, né? Ou pode ter acontecido algum outro fenômeno, como terremotos, que vão provocar esse tipo de rachadura, de fadiga, e, consequentemente, pode provocar desastres catastróficos, né? Tragédias. E esse é o intuito da pesquisa, de evitar essas tragédias, né, da ruptura desses materiais, né, dessas construções, né, que a gente já sabe que já aconteceu diversas quedas de edifícios que se desmoronam, e se tiver pessoas lá dentro, elas podem morrer, então temos que pensar, evitar esse tipo de problema. E o processo da fadiga é estudado da seguinte forma: estuda-se o carregamento, que é essa tensão, essa força aplicada nesse material. Isso vai depender da geometria do material, que vai ser o formato dele. No caso, por exemplo, das construções feitas de concreto, existe o concreto de vários formatos, tem o triangular, o quadrangular e assim sucessivamente. E cada concreto é feito de uma forma diferente, com alguns materiais que vão diferenciar um do outro, e isso também vai interferir na vida útil desse material.
E também vai influenciar vai ter interferência das propriedades desse material, como o módulo de elasticidade, a relação água-cimento, a tensão de compressão e de tração, entre outros. Então, essas três características vão nos possibilitar a análise da fadiga e vão nos proporcionar o estudo da vida útil do material. E a partir dessas informações, nós temos que a fratura vai ser denominada, né, como a separação de um corpo de um material em duas ou mais partes quando este é submetido a um esforço mecânico, né? Então, até o momento a gente viu sobre a rachadura, que ocasiona uma fadiga, né? A fadiga vem até do nome, né? Quando a gente fala assim, eu tô com uma fadiga, tô com fadiga muscular, é quando a gente estivesse cansado. Então, esses materiais também se cansam, né? O termo é isso mesmo, né? O material também pode se cansar. E essa fadiga, né? Esse cansaço ali do material pode ocasionar uma fratura, que vai ser a ruptura mesmo, a quebra do material. E nós temos a fratura frágil e a fratura dúctil, em que a fratura frágil, que é a que ocorre no concreto, por exemplo, é quando tem uma quebra de uma vez, como se for, quando um exemplo, um vidro, quando a gente tem algo de vidro e um copo de vidro quebra, ele quebrou ali de uma vez, né? Houve uma ruptura. Já a fratura dúctil é utilizado esse termo para materiais elásticos, em que ele vai se desfazendo aos poucos, em que tem um material mais elástico que vai se deformando aos poucos. E esse processo da fratura ocorre da seguinte forma: a gente vai ter essa concentração de carregamento de tensões sobre o material, vai se iniciar uma trinca ali, né, que vai ser uma rachadura pequenininha, vai ter uma propagação dessas trincas, né, que vai ser a fadiga do material, e isso tudo vai propiciar depois, né, ocasionar a fratura desse material. E aqui eu trouxe também um gráfico, né, da energia versus o comprimento da trinca, que quanto maior for, né, o comprimento da trinca, né, maior será a energia de superfície, que ela vai aumentar de forma linear, e a energia total e a energia de deformação elástica, elas vão diminuir de forma exponencial. Como assim? Quando a rachadura vai aumentando, né, vai se propagando, a energia daquela superfície tem que aumentar para ela, tipo, dar conta de tentar segurar para que aquele material não se quebre de uma vez, mas a energia total e a energia de deformação, elas vão cair, porque elas estão ali balançadas, né, estão ali sofrendo essa interferência, estão sofrendo um prejuízo ali e pode desfazer a qualquer momento, né? E a mecânica da fratura é a área que vai estudar essa questão das fraturas, né? Vai estudar os processos mecânicos que levam à propagação de fendas, fissuras e outros defeitos, diminuindo a resistência do material, provocando a fratura do mesmo. E aqui nós temos um exemplo de um material, né, que a gente vai ter quando começa a trinca, a gente inicia um processo de nucleação desse material, depois uma propagação da trinca a partir da fadiga desse material, e por fim a gente tem a ruptura catastrófica, né, que é a quebra em si.
E a mecânica da fratura, né, esse aqui é conhecido como o famoso triângulo da mecânica da fratura, em que ele estuda as propriedades desse material, como o módulo de elasticidade, os valores de resistência à tensão e compressão, entre outros. Vai estudar as tensões, que são as forças aplicadas no material, e o comprimento da trinca, né? O comprimento dessa abertura que está sendo ocasionada ali no material. E a partir disso, nós temos os modos de deslocamento da fratura, né? O que seria isso? Nós temos, dependendo da orientação entre o carregamento e a trinca, a carga aplicada tenderá nós temos 3 modos. O modo 1 é a puxar a trinca para abrir em tração. Né? Há uma ruptura, há uma abertura. O modo 2 há um deslizamento da trinca no plano, em que há um deslizamento para realizar a ruptura do material. E o modo 3, há um deslizamento, né, que é como se fosse rasgar a trinca para fora do plano. E é como se um vai para um lado e o outro vai para o outro, conforme a gente pode ver aqui na imagem do slide. Mas vamos ver alguns exemplos disso, né? Eu trouxe alguns exemplos reais para a gente verificar esses modos. Né? Inclusive, esses exemplos reais, a gente já verifica tragédias, catástrofes naturais que já aconteceram devido a esses problemas na construção civil, né? A ruptura de materiais. Esse aqui é a imagem de um pouso bem-sucedido, de um 737 que perdeu o teto durante o voo, devido a uma falha por fadiga, após mais de 32 mil decolagens. E ele utiliza o modo 2 como modo de ruptura do material. Aqui nós temos o segundo, né, exemplo, um navio quebrado em 2 no porto, em 1972, que utiliza o modo 1 como o modo de fratura, ele se quebra ali em 2. Aqui temos o exemplo de um vaso de pressão fraturado durante o teste hidrostático, que utiliza os módulos 1 e 3 para a ruptura do material. Nós temos aqui a ponte sobre o rio Ohio, em Point Pleasant, nos Estados Unidos, e é similar à ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina. E ela utiliza os 3 modos de ruptura. Esse aqui são os restos da ponte, né, é a mesma ponte, essa aqui é o antes e essa aqui é o depois. Após a falha, com 46 mortes, causada por uma pequena trinca que levou cerca de 50 anos para ficar instável. Então, às vezes, uma pequena trinca ali, né, a gente fala, isso não é nada, mas com o tempo vai se ocasionando a fadiga do material, do concreto, né, ou dos outros materiais que vão ser utilizados para aquela construção, né? Eu trouxe aqui até exemplos de avião, de navio, que também são meios de transporte que são utilizados materiais para a sua construção. E se não tiver uma manutenção desses materiais, seja de construção civil, seja os meios de transporte mecânicos, isso pode ocasionar catástrofes, né? Tragédias naturais. Então, é algo que tem que ser olhado, tem que ser visto para preservarmos vidas. Então, deixei vocês a par da importância de se estudar esse assunto, que é o que eu tenho estudado no doutorado. E agora vamos ao que interessa, né? Comentei lá o título da palestra fala de inteligência artificial, né? O que seria isso, né? A inteligência artificial é uma inteligência
similar à nossa inteligência natural, que inclusive vem dos nossos, é inspirado no cérebro humano, em que o nosso cérebro humano, o que que a gente faz, né? Nós temos os nossos impulsos nervosos, e quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente envia esses impulsos nervosos lá para o nosso cérebro, os neurônios processam e a gente faz certa coisa, isso seja movimentar, seja falar, pensar, e todas as nossas atitudes do dia a dia. O nosso cérebro faz isso. E a inteligência artificial tenta imitar, né? Tende a imitar esse cérebro humano, só que de forma artificial, de forma computacional. E como que isso acontece, né? Um dos exemplos utilizados na inteligência artificial, que é o caso do meu trabalho, a gente utiliza as redes neurais artificiais. Conforme a gente pode ver aqui no exemplo, ele até exemplifica bem, é parecido com o cérebro humano, em que a gente tem algumas camadas de entrada, a gente tem um monte de conexões, temos camadas intermediárias e camadas de saída, que é como se fossem os nossos neurônios, né? Cada camada é como se fosse vários neurônios do nosso sistema nervoso, que vão enviar esses impulsos nervosos para a realização das nossas atividades do dia a dia. A rede neural artificial funciona dessa forma, né? E tem como definição que são sistemas paralelos distribuídos, compostos por unidades de processamento simples, que computam determinadas funções matemáticas, normalmente não lineares. Porque elas vão ser resolvidas, né, a partir de algoritmos, a partir de funções matemáticas, em que vão ser reconhecidos padrões de comportamento, para que haja um treinamento disso e, consequentemente, ela funcione de uma forma efetiva. Como assim? O nosso cérebro humano, por exemplo, quando nós nascemos ali, fomos crescendo, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, o nosso cérebro foi assimilando, né, foi aprendendo a fazer isso. E assim, a todas as outras coisas, né, todas as outras atividades que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida, a gente continua aprendendo. Da mesma forma, as redes neurais precisam realizar esse aprendizado. Elas não sabem nada sozinhas, né? Nós, seres humanos, é que temos que proporcionar esse aprendizado, né? Ensinar essa rede neural para que ela aprenda e consiga executar aquilo que a gente queira sozinhas. Uma outra definição da rede neural é que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, em particular o cérebro, que é o que eu acabei de comentar com vocês, e que são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões, né? Que é o que eu estava comentando, né? A questão de aprender aquilo, aquela determinada atividade, aquele determinado cálculo, aquela execução, e reconhecer os padrões. Aqui nós temos um fluxograma que exemplifica bem isso, em que nós vamos ter nossos dados de entrada, a gente vai ter as nossas variáveis, os nossos dados, nós vamos ter ali um processo que vai ser executado, geralmente vai ter algum algoritmo, vai ter os cálculos matemáticos nesse algoritmo, que vão determinar o que a gente quer a partir dessa rede neural. A gente vai ter uma saída, que vai ser a saída encontrada naquele momento, só que a gente tem um retorno, que é como se fosse uma realimentação ou feedback, em que a gente vai realizar um aprendizado de máquina, porque geralmente a saída inicial ali, geralmente não vai ser o que a gente gostaria, porque a gente ainda não ensinou para a rede
É a mesma coisa quando a gente está aprendendo a falar, a gente não fala direito ainda, a gente não manda direito ainda. Tudo que a gente vai fazer no começo, a gente não faz muito bem, com o tempo que a gente vai aprendendo. E a rede neural também é assim. Ela começa fazendo tudo um pouco errado, né? Então, a gente tem que fazer esse aprendizado de máquina, que vai ser essa rede neural, para que ela aprenda, e depois que ela aprender e reconhecer os padrões ali já pré-determinados, ela poder executar de uma forma mais efetiva, do jeito que a gente gostaria que ela fizesse. E no meu trabalho especificamente, eu utilizo a rede neural autorregressiva com entradas exógenas, conhecida como NARX. Se a gente for estudar, existem N tipos de redes neurais. Existem diversas. O que vai mudar de uma para outra? Geralmente, o que muda é o cálculo ali matemático, o algoritmo utilizado. Uma calcula por base em um tipo de erro, outra em outro tipo de erro. Então, assim, o que vai variar vai ser o formato desse cálculo, né? Do que a quantidade de camadas de entrada, de saída. Mas o princípio básico da rede neural é esse que eu trouxe para vocês. Vai mudar alguma coisa de uma para outra, o seu funcionamento, mas o princípio inicial é esse. Por que eu escolhi essa rede neural, né? Existem tantas, tal. Foi feita uma pesquisa sobre as várias redes neurais existentes. Esse tipo de rede neural, ela é mais nova, ela é desenvolvida a partir da análise de séries temporais, em que é um cálculo matemático, faz uma análise numérica baseada no decorrer do tempo. Por isso, muito importante aqui para a gente, porque a gente quer analisar ali os materiais, né, de construção civil, como que eles se comportam no decorrer do tempo, e essa rede é mais eficaz para esse tipo de situação. Apesar de que nós encontramos mais trabalhos desenvolvidos por ela para essas questões no decorrer do tempo, mas aplicados em outras áreas. Então, nós resolvemos trazer para a construção civil para ser um trabalho inédito, né? E aqui a gente vê que nós temos aqui as camadas de entrada, tem várias camadas intermediárias, aqui tem bem mais camadas do que no exemplo anterior, porque essa rede neural é mais complexa. E cada camada de saída, ela faz uma realimentação umas com as outras. Ela faz várias intercalações, e buscando essa questão da análise de séries temporais. E a simulação numérica dessas redes neurais é realizada no software MATLAB, em que é feito o desenvolvimento de um código-fonte, né, a partir de um algoritmo de rede neural. A gente tem um auxílio também do Toolbox, do MATLAB para isso, e a gente consegue ter esses resultados aí da predição. Aqui um exemplo, né? Continuando aí sobre essa aqui já exemplifica melhor o meu trabalho, em que a gente tem como entrada de dados, o que vai ser nossas entradas de dados? Os parâmetros dos materiais, em que esse WC é a relação água-cimento, o D é a dimensão máxima do agregado, e esse F é a resistência de compressão do material. Então, a gente obtém esses valores desses materiais,
em que a gente procurou na literatura os valores desses materiais para vários tipos no caso de concreto, e aí nós aplicamos isso, executamos na rede neural artificial autorregressiva com entradas exógenas, que é a NARX, por meio do software MATLAB, e a gente obtém como saída de dados os parâmetros da fratura, que vão ser esse K, que vai ser o fator de intensidade crítico da fratura, e esse CETOD, que vai ser a abertura crítica da fratura. O fator e a abertura, que são os dados de saída, eles vão nos proporcionar depois de quanto tempo que vai acontecer essa abertura, o gráfico vai nos apontar isso, depois de quanto tempo que vai acontecer essa abertura e esse fator crítico ali, que vai ser a ruptura desse material. Então, é esse o objetivo da pesquisa. Se a gente tem, nós temos um tipo de material, um tipo de concreto que foi reconstruída uma casa, por exemplo. Dentro de quantos anos vai haver um desgaste e vai começar a ter aquelas rachaduras, a fadiga e todo aquele processo? Dentro de quanto tempo? Então, a pesquisa realiza essa previsão dessas rachaduras, essa predição desses dados, a partir do reconhecimento de padrões já existentes, que são os dados já adquiridos na literatura ou por processos experimentais, em construções já realizadas, já conhecidas no mundo todo, e a fim de obter esses resultados. Aqui são algumas imagens, esse aqui é do software MATLAB, em que nós utilizamos uma biblioteca para redes neurais, em que a gente insere os valores ali de entrada, do processamento, da saída, e ela exibe diversos gráficos para a gente, a fim de nós analisarmos essa questão da previsão da fratura desse material. E, portanto, nós verificamos que é fundamental, é muito importante realizar a predição de fraturas em construções, seja em construções, em meios de transporte, tudo que tenha algo relacionado, tem os princípios mecânicos. Por quê? É muito importante para a questão da segurança, a gente se sentir mais seguro, que se a gente entra num lugar onde tem um monte de rachaduras, a gente já fica inseguro, fica com receio daquilo cair, né? Daquilo desmoronar, de nos machucar. 2, para a melhoria do desempenho do sistema, porque se tem algo que está, tipo, estragado, está danificado, não vai ter um bom desempenho, né? No caso dos meios de transporte, de avião, navio, um carro mesmo, entre outros. No caso das construções também. Um outro motivo, a confiabilidade estrutural, a gente tem que ter uma confiança naquilo, que, por exemplo, você conhece um edifício que você sabe que teve uma catástrofe lá, que houve uma queda, houve um desmoronamento. Você vai querer morar lá? Dificilmente alguém vai querer comprar algum apartamento lá e vai querer morar lá. Então, tem que ter uma confiabilidade de que ninguém vai se machucar, que não vai ter um prejuízo ali, seja financeiro, ou seja, da própria vida de nós, seres humanos mesmo. Essa predição de fraturas também proporciona uma economia, porque se você já fazer uma análise dos tipos de concreto que tem uma maior durabilidade ou menor, você já vai procurar construir com materiais que vão durar mais, que vão
provocar menos riscos para as pessoas. O 5, investimento na manutenção. Seja em imóveis, ou seja, em meios de transporte, a gente tem que sempre estar em manutenção, né? As residências mesmo, a gente tem que fazer uma reforma periódica, ou tem que dar manutenção nos meios de transporte, né? No caso de carros, de aviões, navios. E se você realiza uma predição de quanto em quanto tempo é necessário fazer uma manutenção, você já diminui esse gasto na manutenção. Então, você faz um controle maior com relação a isso. Consequentemente, a prevenção de acidentes, que é algo fundamental para evitar que ocasionem mortes ou outros danos, sejam eles financeiros ou seja a própria vida de pessoas, animais, entre outros. E esse é apenas um dos exemplos aplicado na engenharia civil. A gente vê que essas simulações computacionais no software MATLAB são muito amplas, podem ser usadas em todas as engenharias, não só nas engenharias, mas eu estou falando muito das engenharias por causa do evento, mas aplica-se em outras áreas também. E, consequentemente, as redes neurais, elas são muito utilizadas, não só para as engenharias, mas para outras áreas também, são usadas para o mercado financeiro, para meteorologia. A gente sabe mesmo, um exemplo muito comum, quando nós vamos fazer pesquisa no Google, para pesquisar alguma compra, alguma coisa, já tem aquele preenchimento automático, isso é um método de inteligência artificial. E quando se a gente digita lá televisão, a gente buscou uma televisão. E aí a gente entra nas nossas redes sociais e já começa a aparecer várias televisões ali e fala, nossa, mas como que as redes sociais sabem que eu estava procurando uma televisão? Ou se eu já até comprei. Mas como ficou registrado ali que no Google você digitou, os algoritmos computacionais de inteligência artificial já viram que você está precisando disso e já começam a aparecer mais daquilo para você ir pesquisando. Então, esse é um exemplo clássico, muito simples aí, que está no nosso dia a dia, que acontece o tempo todo, e é um exemplo da inteligência artificial, que não está relacionado exatamente com a engenharia, né? Está relacionado com o nosso dia a dia mesmo, né? Que é a vida de todo mundo. Para vocês verem o tanto que a inteligência artificial está dominando o mundo, nos aproximando de nós no dia a dia. Eu quero agradecer à Rede PDI, ao Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, ao professor Sérgio Rodrigues Barra e toda a equipe organizadora do primeiro workshop de simulação aplicada em engenharia de materiais. Foi uma imensa satisfação participar desse evento. Quero agradecer a instituição em que eu trabalho, IFMS, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, da UFCAT, ao nosso grupo, University Chapter Materials Catalão, que é uma iniciativa a partir de um grupo de materiais advindo do nosso programa de pós-graduação, do doutorado, e a Universidade Federal de Catalão. E, por fim, termino com uma frase, né? Um versículo bíblico. Toda casa é construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo. Aqui eu trago os meus contatos, caso alguém queira
conversar comigo depois, seja sobre esse assunto ou outras dúvidas, que, como eu já mencionei, eu sou uma pessoa multidisciplinar, com projetos em várias áreas do conhecimento, sempre aplicando a computação no dia a dia, em diversas áreas. E gratidão.